Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a nossa segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, como você já sabe também, vamos fazer aquele pedido que é já deixar o like, importantíssimo para o YouTube entender que é conteúdo relevante, e distribuir o vídeo para mais pessoas. Da mesma forma, a sua inscrição, se inscreva, é de graça. Se você se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. O YouTube de vez em quando retira os inscritos, então vê lá. Outra forma também de ajudar o canal a ir mais longe, ao vídeo ir mais longe, é compartilhando esse conteúdo. Compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Faz esse vídeo, essa mensagem chegar bem longe, chegar a pessoas talvez que estejam precisando ouvir uma palavra, está precisando se encontrar. Então, faça a sua parte, ajude. Outra forma também aí para você é o sininho. Mete o dedo nesse sininho que está perto do botão de inscrição. Você vai ser notificado de toda a movimentação aqui neste canal. E para dar engajamento nesse canal, para o YouTube olhar com bons olhos e distribuir para o maior número de pessoas também, tem o comentário. Quando você comenta, o YouTube olha com outros olhos. Então, utilize esse espaço com força. Críticas, sugestões, elogios, dúvidas, faz o que quiser, mas faça. Beleza? Então é isso. Bom, para você que vai realizar o Evangelho no Lar aí na sua casa, ou se é a sua primeira vez aí no Evangelho, no Lar, vai lá, separa o seu copo, sua garrafa, o que você preferir, com água, em temperatura ambiente, que aí ao final do Evangelho a espiritualidade vai fluidificar essa água, colocando o que você está precisando para passar pelas turbulências que estão presentes aí no momento da sua vida, tá? Se você convive com alguém, você pode colocar uma água, um copinho específico para cada um, que aí é direcionado bonitinho o que cada um está precisando neste momento. E se você está sentindo aí, tá batendo, tem aquela vozinha ali falando para você enviar orações, vibrações para alguém que está precisando, ou alguém que veio aí na sua mente, você pode fazer da seguinte maneira: você vai pegar o nome dessa pessoa completo. Se ela estiver encarnada, junto do nome você vai colocar o endereço de onde essa pessoa está, tá bom? Se essa pessoa já tiver desencarnado, junto do nome completo dela, você vai colocar a data do desencarne. E lembrando que a gente tem que ter fé, a gente tem que levar os nossos pensamentos para que essas orações, essas vibrações sejam levadas até o seu destino. Foi? Foi. Sem mais delongas? Sim. Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi... Vamos lá, filha. A mensagem de hoje foi escrita por Camilo Raul Teixeira, tá bom? Quem não se respeita, quem não é fiel aos bons princípios aprendidos um dia, raramente entenderá o que seja a respeito ao cônjuge. A leitura do Evangelho de hoje, está no capítulo 8. Nós vamos ler os itens do 5 ao
7. Lembrando que a gente faz um resumo para essa leitura não ficar cansativa, tá? Aqui no vídeo. Quando você tiver um tempinho, leia aí todos os itens por inteiro para uma melhor compreensão, outro ponto de vista, tá? E o título é Pecado por Pensamento, adultério. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim num sentido mais geral. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ela é, assim, tão culpada quanto se o tivesse praticado. Pessoal, vamos lá. Esse tema, a gente não vai tratar da questão relacionada à palavra adultério, traição de cônjuge, amigos, parceiros e assim por diante. Mesmo porque na época de Jesus, a questão linguística era muito restrita, né? Então, uma palavra servia para vários assuntos. Então, não é isso que nós vamos focar, tá? Nesse caso, pecado por pensamento, vamos lá. Eu vou dar um exemplo e você que talvez não passou por isso, você vai se colocar no lugar e vai entender. Você está numa empresa há muitos anos, se dedica, se esforça, é um bom funcionário, não pega atestado médico, faz o que todo mundo pede para você fazer. Surge uma vaga de uma promoção dentro dessa empresa e você olha para o lado e fala assim, dessa vez sou eu, e já se vê naquela vaga. No dia do anúncio da vaga, quem vai é o outro funcionário. No primeiro momento você se revolta, você até pensa será que dá para passar com o carro em cima? Sei lá, talvez acontecendo alguma coisa, eu consiga ficar com a vaga. Mas mesmo que você não chegue a esse ponto, você torce para que essa pessoa não se dê bem no novo cargo, torce para que ela fique doente e não possa assumir ou não possa vir trabalhar, se afaste, torce para ela ter um monte de problema porque aquela vaga não foi para você. E o tema de hoje relacionado é isso, os nossos pensamentos. No livro dos Espíritos, não me recordo agora a questão porque são muitas, se pergunta aos espíritos qual o nível de importância, vamos dizer assim, não sei se é assim a pergunta, mas vocês vão entender, entre pensar e fazer o mal e fazer o mal. Os espíritos respondem, é o mesmo grau. Então, só de você pensar, mesmo que você não tenha feito, quando é o mal, é a mesma coisa. Então a gente tem que se policiar, né? Porque os nossos pensamentos é muito, mas muito forte. Os pensamentos são energias. As energias afetam a questão física. Há um estudo que fala que 60% das doenças físicas elas são decorrentes de doenças psicossomáticas. Pelo aquele CID, que cadastra as doenças, há um relato que a cada 10 dias uma doença psicossomática nova aparece, coisa que num passado aí nem se ouvia falar, mas hoje o que mais se vê é aquela pessoa tá com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e isso afeta a questão física.
E você tem que tomar cuidado, porque a maioria dos nossos pensamentos ruins, pode prestar atenção e se policiar, tem a ver com questões da matéria. A maioria das coisas que você pensa de ruim para você ou para o próximo, no fundo tem a ver com questões da matéria. Então, se policie, né? Orai e vigiai. Aqui é exatamente isso. Orai e vigiai os seus pensamentos. Plante na sua cabeça moralidade. Aquilo que você aprende. Você que frequenta aí uma igreja, um culto, ou segue uma religião, ou assiste os nossos vídeos, é espírita, você já tem um pouco de entendimento. Então você não pode falhar. Vai falhar? Vai. Mas não pode. Você já sabe que é errado. Você já sabe o que tem que fazer. E aí que entra esse adultério. Você já entende o evangelho. Sabe o que Jesus quer. Sabe a lei de amor que Jesus trouxe aí no evangelho. E aí você faz tudo ao contrário. Você está, vamos dizer assim, traindo os ensinamentos. Cometendo aí o adultério. Então, se policie em pensamentos bons. Tudo que vai, volta. Plantou merda? Vai vir merda pra você. Sinto de falar. Então, cuidado. Cuidado com o que você pensa. Mesmo que, mas eu não fiz, só pensei. Mas tá fazendo mal. Tá fazendo mal. Às vezes até em grande escala, porque aí você consegue fazer o mal para diversas pessoas ao mesmo tempo. Se você fosse fazer uma coisa mais palpável. No pensamento você pensa o mal aí para várias pessoas. Então, se policia aí todo dia, antes de dormir, vê o que você fez, o que você pensou durante esse dia, avalia se está seguindo os preceitos aí que Jesus deixou, aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu, para você não cometer esse adultério. Esse adultério, como o Renato comentou, ele vai estar presente nos vários meios sociais da nossa vida. Pode estar dentro da sua casa, pode estar no seu meio de trabalho, né, no seu círculo de amizades. E o adultério nada mais é do que a traição ao quê? Aos ensinamentos que Deus nos deixou. Que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente teima em não seguir. Alguns pensamentos vão surgir, né? Pensamentos não tão legais vão surgir na sua mente? Vão, né? Como o Renato comentou, às vezes você está esperando uma promoção e, na verdade, um outro funcionário, uma outra pessoa foi promovida instantaneamente. Às vezes vai vir aquele pensamento, né, não tão legal na sua mente. O problema está no que você vai fazer com esse seu pensamento. Se você vai abolir ele a partir daquele momento, ou se você vai colocar mais combustível para que esse pensamento vá crescendo, essa mágoa, esse rancor vá criando raízes mais profundas e você só alimentando esse sentimento que cresce a cada dia. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos aqui encarnados, nós ainda temos muitos efeitos. Esses pensamentos eles vão aparecer, mas a gente não pode cultivá-los. A gente tem que observar por uma outra perspectiva. Por que de repente você não assumiu naquela vaga? Ou por que de repente você teve aquele pensamento? E não alimentá-los. Não deixar esse pensamento tomar proporções maiores. Porque aí é onde está o adultério. A gente cultivar, a gente querer que algo aconteça, mas a gente não ter a oportunidade de fazer esse algo acontecer, né? Aí você vai se sentir ileso por, não, foi só um pensamento, né? Eu não fiz nada, então tá tudo certo. Não, você tá colocando intenção naquilo que você tá pensando. Você tá querendo que aquilo aconteça dia após dia. Não aconteceu hoje? Mas será que, né? Não pode, de repente, acontecer uma outra coisa? A gente não pode deixar isso tornar uma bola de neve. A gente tem que abolir esses pensamentos, porque aí sim
Deus está vendo a sua verdadeira intenção. Veio esse pensamento, mas você está lutando contra ele, você não está deixando que isso tome conta do seu ser. Você está tentando observar por uma outra perspectiva. Agora, a partir do momento que você continuar alimentando isso dia após dia, você vai estar cometendo um adultério contra as leis de Deus, contra as leis divinas que todos nós conhecemos. O que nos falta é força de vontade para colocar em prática, porque não é fácil. Ninguém falou que seria fácil, mas a gente precisa ter força de vontade e a gente precisa querer. A gente não pode ter aquela força de vontade, né, da boca para fora. Não, a gente tem que realmente querer mudar e colocar isso em prática, porque fácil não vai ser. É muito mais fácil a gente ir pelos caminhos errados. A gente driblar uma ordem que tem aqui, uma lei ali, né? Isso é muito mais fácil, o famoso jeitinho brasileiro. Mas a gente tem que lutar todos os dias contra esse jeitinho brasileiro. Você errou aqui, pensou em fazer aqui, esquece, bane isso do seu pensamento, não cultive mais isso, porque isso é ser adultério, isso em todas as áreas da sua vida, no seu meio de trabalho, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, nas suas amizades. Traição é traição, independente do setor, né, que aconteceu. Vai ser sempre uma traição. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque como o Renato comentou, eles têm muito poder. E não precisa você explanar da boca para fora, porque Deus, ele te conhece, Deus, ele escuta todos os seus pensamentos. Então não precisa achar, eu pensei e ninguém ficou sabendo. Ficou sim. Às vezes, não as pessoas que estão aqui encarnadas, mas as desencarnadas, tanto os espíritos de luz como os espíritos obsessores, também vão ficar sabendo disso. E podem, né, os espíritos que estão nessa mesma vibração sua, podem se aproveitar dessa situação aí para exacerbar ainda mais esse sentimento e esses pensamentos dentro de você, se você se permitir ser influenciado. Cuidado com o pensamento, que ele é uma grande porta para adentrar vamos dizer, no seu ser, o espírito que for, se for bom ou ruim, né? Nós somos igual aqueles rádio antigo que você ia girando a sintonia, aquilo que a gente estiver pensando a gente vai atrair, porque não pense você que quem te acompanha é só seu mentor, não é em torno de 7, 8, 10 espíritos aí cabe você que acaba escolhendo aquele espírito que você vai carregar junto de você. Fora os que estão, né? Às vezes no seu trabalho, sim, de outras pessoas. Você passa, de repente vê aquele dali tá na minha frente, vou seguir ele, vamos junto. Você é uma pessoa que gosta de beber, utilizar álcool. Você vai atrair espíritos que em outras vidas faziam essa prática. Da mesma forma quem fuma, da mesma forma quem fica vendo pornografia, da mesma forma daquelas pessoas que gostam aí dos joguinhos de apostas online. Então, tome cuidado, se policie com aquilo. A gente sabe o que fazer. Sabe. Mesmo quem não segue, sabe. Mas faz? Não. Você sabe que você praticar uma caminhada 4 vezes por semana é melhor do que você ficar sentado a semana inteira no sofá? Sabe. Você faz? Não. Você sabe que é melhor você deixar comer menos gordura, doce, utilizar menos sal, vai ser melhor para sua saúde, melhor para sua longevidade da vida, sabe? Faz? Não. Por quê? A outra coisa é mais prazerosa. Então, fácil. E mais fácil. Mais acessível. Você não quer ter trabalho. Só que felizmente você veio para um mundo onde você tem que trabalhar, porque o resultado disso vai ser a sua evolução, a sua reforma íntima. Então você sabe o que fazer. Então coloque em prática. Não traia você mesmo, né? O adultério aqui também é uma traição a você. Aquilo que lhe foi fornecido, lhe foi oferecido uma oportunidade de encarnar aqui
para quitar débitos antigos e até débitos que você vem criando nessa jornada, e aí você não aproveita, você joga fora, e aí vai saber lá quando vai ter uma nova oportunidade de você passar por isso aqui de novo. Então, não traia a você, não traia ao Evangelho, não traia aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Aí eu te garanto que aí você vai plantar moralidade. E lá na frente, você vai colher essa moralidade. Só que o problema é que ninguém quer ter o trabalho de plantar. Ninguém quer ir lá fazer um buraco na terra, jogar semente, adubar, regar todo dia. Só quer ter um resultado final, só quer colher. E o aprendizado fica onde? Então, tome cuidado. E se você não está gostando, nossa vida é como eco. Se você não está gostando daquilo que você está ouvindo, mude aquilo que você está falando. É basicamente isso. Não queira ter que sua vida mude lá na frente se você continua fazendo as mesmas coisas. Isso não é mágica, tá? Eu acho que é isso. Se resume também numa frasezinha bem curta: orai e vigiai. Tem gente que só ora. Vigiar os pensamentos, ninguém vigia. Vigiar o que sai da boca, ninguém vigia. Ora de joelhos ali, pedindo. Terminou, você tá fazendo o quê? Falando mal da roupa do outro. Coisinha básica, né? Isso é o mínimo. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com aquilo que sai da boca. Porque sempre tem alguém ouvindo. Isso é importante para concluir. E por mais que você se policie, tente, mas acabe pensando mal da outra pessoa, cuidado em falar. Porque quando você fala é uma flecha lançada. Não tem volta. Então por mais que você se policie, mas falhou em pensar mal e não sei o que, vai pro segundo, cuidado para falar. Não fale. Eu sou a favor de falar mal pelas costas das pessoas. Você deixa de causar constrangimento tanto da sua parte, tanto da parte das pessoas, tá? Então se for falar mal, fale pelas costas. Já que vai falar, falhou, então fale pelas costas, não fale pela frente. E tome cuidado quando você pensa de lançar essa flecha aí, porque não vai ter volta. O problema é que tem gente que sente prazer, né? Fala mal. Tem gente que gosta. E aí cai naquilo, não quer melhorar. Quando a pessoa não quer, quando ela sente prazer naquilo que ela faz, é difícil, né, mudar o pensamento. É difícil ela perceber que não é por aquele caminho. E aí, se um dia talvez ela quiser perceber, às vezes pode ser tarde demais. É isso. É isso. Então tá. Mais claro que isso. O único X da questão aí é que quando você lê o título, por isso que a gente fala, leia todo o tema. Porque quando você só passa pelo Evangelho e lê o título, você vai logo achar que é coisa de traição. Não é. Homem e mulher. Homem e mulher, ou no máximo entre amigos, casal. Mas aqui você vê que é uma traição mais íntima, né? Sua com seus pensamentos. Então, por isso que por mais que a gente faça uma leitura breve aí com um resumo só para nortear o nosso assunto aqui, é importante que você leia, passa mais um tempo, releia e assim por diante, para você ter os seus próprios entendimentos. O nosso aqui não é a verdade absoluta. A gente vem aqui, expõe aquilo que a gente entendeu. Você deve ler para também ter sua própria compreensão. Se a gente pratica, a gente tenta, né? Pelo menos. Aos trancos e barrancos, aos tropeços, a gente vai. Mas o importante é ter consciência e o importante é tentar. Porque sem tentar, você já sabe qual vai ser o resultado. É o mesmo resultado que você ficar comendo um monte de besteira e não fazer exercício. Você já sabe o resultado. Então... Agora, se você tentar uma saladinha no dia, um arroz e feijão no Você tá tentando. Nada muito brusco
radical não funciona. Tem que ser em doses homeopáticas. Você come chocolate todo dia? Passa a comer um dia sim, um dia não. Você bebe refrigerante todo dia? Muda para um refrigerante zero. Adoro comer uma carne frita, uma batata frita. Faz na air fry. Usa o óleo. E aí, pequenas atitudes vai dar um grande resultado lá no final. Pequenas adaptações, né? Se o dono do navio, como que diz o piloto lá do navio, antes de sair para sua viagem, ele errar 1 grau lá no leme, quando chegar no final da viagem ele vai estar num local totalmente diferente daquele que ele almejou do destino. Então, pequenas atitudes no final elas trarão grandes resultados. Então, eu acho que é isso. Então tá bom, pessoal. Vamos encerrando o nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento na sua oração, tá? Já comece a exercer aí a sua forma de pensar de um jeito diferente, tá? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio e pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui e a que esteja aí próxima a vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair na tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um evangelho, tá? Faz as coisas do YouTube se você não fez até agora. Nos visite nas nossas redes sociais, na descrição do vídeo tem todas elas: Facebook, Instagram e TikTok. Comece a nos seguir lá também, conteúdo diário, não só o nosso, mas conteúdo espírita diário nessas redes sociais, tá certo? Então fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Que ao longo da sua semana estejam presentes aí o amor, a alegria, a fé e a gratidão. Até a próxima semana, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. A gente te espera aqui, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.